Olá, um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje estamos aqui trazendo para você mais uma palavra de encorajamento, mais uma palavra que vai te impulsionar. Você já acordou? Você já cumpriu com as responsabilidades sanitárias? Essa época em que estamos vivendo é uma época difícil, é uma época em que os protocolos precisam ser seguidos à risca. Então, não descuide-se nunca. Afinal de contas, muitas vidas estão por aí na dependência de tais protocolos. Use a sua máscara, lave sempre as mãos, use o álcool gel, procure se proteger de aglomerações e tenha certeza que dentro da sua casa ou mesmo nas regiões mais protegidas, você consegue compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Bom, hoje a nossa palavra-chave, embora não é exatamente o que estamos vivendo, ela é liberdade, né? Talvez você se lembre aí de várias músicas que aclamam a liberdade. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. É algo que o ser humano, ele clama desde os primórdios, é a liberdade. Porém, o ser humano, ele se tornou escravo. E é isso que eu quero falar com você hoje. Mas quero te dar uma boa notícia. Portanto, a nossa palavra-chave para o dia de hoje é liberdade. Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, pois todos tinham pecado. Olha só que interessante. O texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele nos dá a dimensão exata do que ocorreu com o ser humano por ocasião da queda. Por ocasião da queda, o pecado coloca o homem atrás das grades, né? O pecado, ele traz desilusões. O pecado traz o medo. O pecado, ele apaga aquilo que nós temos como a imagem e semelhança de Deus em um primeiro momento. Hoje, muitas pessoas, quando falamos em pecado, elas temem. Elas acham que pecado está se referindo aos seus erros do cotidiano, aos seus erros do dia a dia. Sim, isso também é pecado. Mas o pecado principal que a Bíblia trata é o pecado original. E esse pecado original, ele só poderia ser pago por uma pessoa. É por isso que a Bíblia diz: o Verbo se fez carne. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele veio para pagar a nossa fiança. A fiança, aquela que foi colocada por ocasião do pecado de Adão. Bom, haviam apenas duas opções. Adão, conforme diz a Bíblia em Romanos 6:23, ele era pecador e o salário do pecado é a morte. Se todos nós estávamos dentro de Adão, então todos nós já nascemos mortos. Portanto, quando você conheceu a Jesus, você passou a reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, você passou da morte adâmica para a vida em Cristo. Esse é o maior milagre da transformação, que não é visto, mas é reconhecido cosmicamente no universo. É assim que Deus trabalhou na sua vida. Hoje você é uma pessoa salvo. Hoje você é uma pessoa reconciliada com Cristo. Poxa, ancião, mas de vez em quando eu ainda erro, eu fico tão chateado com isso, né? Poxa, ancião, às vezes eu peco. Então, Jesus pagou os nossos pecados segundo as Escrituras. Você deve, em primeiro lugar, entregar a sua vida a Cristo. Deixe que Ele conduza os seus caminhos. Vez por outra, você poderá tropeçar, poderá errar. Porém, se você estiver verdadeiramente em Cristo, a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, Ele reconhece as nossas fraquezas
ele intercede por nós junto a Deus. E mesmo quando está muito difícil de orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós junto à pessoa de Deus. A única maneira de libertar-se da prisão do pecado era através do cumprimento da pena. Ou você morria, ou alguém teria que morrer por você. E Deus decide esvaziar-se de si mesmo e vir à terra, nascendo como o unigênito, o único formado daquela maneira no ventre de Maria. Nunca teve ninguém na terra que fosse unigênito. Ele vem, assume a forma de servo, desde os céus enviado para nos salvar. É um verdadeiro milagre que Deus faz. O apóstolo Paulo chama de o mistério de Deus, Jesus Cristo. De fato, se você analisar toda a concepção do nascimento virginal de Cristo, do seu crescimento, batismo, morte e ressurreição, tudo se torna um grande mistério diante da filosofia grega, diante da filosofia do mundo romano. Portanto, era impossível que um homem salvasse a si próprio. Ou seja, você estava apenas fadado à morte. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, Ele nos livrou desse corpo do pecado, nos dando a vida eterna. Jesus morreu para que você não morresse. Mas você, quando aceitou a Jesus, você também morreu em Cristo. No dia que você se batizou, você foi imerso, morrendo para o pecado adâmico e ressuscitando para o Senhor Jesus. Você está livre. A palavra hoje é liberdade. Proclame essa liberdade com muitas outras pessoas que poderão ouvir também essa mensagem. Hoje é o dia da liberdade. Hoje é o dia de você colocar uma pedra em cima do ontem. É o dia de você caminhar com Cristo para a vida eterna. Apenas creia. Cadê os teus condenadores? Senhor, todos eles foram embora. Tampouco eu te condeno. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Essa é a palavra do dia. Sem condenação e em liberdade em Cristo.